Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais um episódio aqui na Sala do Marcão. Esse episódio, assim como todos os outros nós estamos trazendo aqui, trabalhando sobre educação, inteligência artificial, vestibulares, cálculo, mentoria. Então sejam novamente bem-vindos aqui. Não esqueça, curta, compartilhe, comente. Estamos aí para falar desse bate-papo, desse assunto tão importante que é a educação. E hoje eu tenho aqui direto de São Paulo, eu tô ficando chique, isso que eu tô gostando, tá? Meu amigo, tá? É grande Vinícius Freasa. Vinícius vai falar um pouquinho com vocês. Vinícius está vindo de São Paulo. Vinícius foi professor de Química durante muitos anos, trabalhou como gestor educacional nos maiores grupos educacionais do país e hoje sócio-diretor da Evolucional. Tudo bem, Vini? É isso, Marcão. Obrigado, pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Já tô vendo esse podcast crescer, hein, Marcão? Bacana, tô acompanhando, cara. E tô muito feliz aí com o que você está construindo. E a gente precisa disso, né? Espaços para bons papos, boas conversas sobre educação. Perfeito, também, perfeito. Né? Vini, então, nosso projeto na Sala do Marcão, ele tem como intuito de falarmos de educação de uma forma variada. Então, aqui desde profissão até inteligência artificial, Enem, dados. E Evolucional, pelo que eu entendo, mistura tudo isso de um pouco, né? Acho que sim, viu, Marcão? Tem uma longa história aí que eu espero explorar um pouquinho aí com você e com os nossos espectadores aí. Tem bastante coisa pra gente compartilhar. Bacana. Beleza? Vini, fala um pouquinho pra gente começar, pra gente conhecer, pro pessoal conhecer o que é a Evolucional. Legal, Marcão, Evolucional, eu acho que nós não somos ainda uma startup, já fomos, né, uma empresa pequena, que começou ali no fundo de uma escola na cidade de Campinas, em São Paulo, né? E a Evolucional, ela começou numa tentativa de construir uma plataforma adaptativa, né? Para quem não sabe, uma plataforma adaptativa, ela entende o nível de proficiência do estudante, né? E entrega ali uma trilha de estudo personalizada para ele. Então, esse foi, na verdade, Marcão, o primeiro produto que a Evolucional criou. Aliás, não se chamava Evolucional, se chamava Sensei, né? Ali nos idos de 2013, mais ou menos, né? Mas como estava dentro de uma escola, essa escola começou a demandar ali, quase que como um acidente, tá, Marcão? Uma necessidade, né? Mas não era intencional, né, da Evolucional fazer isso, um simulado para o Enem, né? Se o pessoal aí que está assistindo a gente tem um pouquinho de idade, vai se lembrar que 2014, 13, 14, foram anos em que o Enem, Marcão, atingiu o ápice de inscritos na história, né? Nós chegamos a quase 10 milhões de inscritos. Então, a demanda por um produto que simulasse o Enem existia, mas não existia esse produto, né? Tão bem desenhado no mercado. Então, a Evolucional topou fazer um simulado para esse colégio que hospedava a Evolucional ali, eram 4 ou 5 pessoas na época. Importante dizer, tá, gente? Nessa época eu não estava na Evolucional, né? Eu estava trabalhando num outro grupo educacional, mas já conhecia a turma da Evolucional ali que fundou a empresa, porque tinha dado aula com eles, né? Eram professores, né? Especialmente o Fred, que é um dos meus sócios hoje. Ele era professor também, a gente deu aula junto em um cursinho anteriormente, né? E eu fui para esse grupo educacional, o Fred foi empreender, né? E nesse empreendimento foi que ele achou, quase que por acidente, a demanda por simulados. Então fez um simulado e o primeiro rodou numa única escola, quase que como um teste, era meio que um subproduto, porque a plataforma que estava sendo construída tinha questões. Então pegou as questões dessa plataforma, colocou um modelo Enem nessas questões e construiu um simulado, né? E foi um sucesso. Tá, Marcão? No segundo simulado, se a minha memória não me falha, porque eu tenho esses dados, já eram 35 escolas fazendo. Então, de uma, foi muito rápido. Já foi para 35, Marcão. Tamanha a demanda que existia por esse produto, né? E hoje aí a gente tem dezenas de milhares de escolas que já passaram, né, conosco, que já fizeram os nossos simulados. Eu diria que cada edição nossa de simulado, nós temos milhares de escolas e milhões de alunos fazendo simulados em todo o Brasil. Cara, foi uma visão futurística, né? E aquele negócio, Marcão, de empreendedor mesmo, né? Você testa um produto, você não tá nem olhando muito para ele, mas faz ali um teste rápido, barato, né? E uma vez detectada a demanda, aí você investe nesse negócio, né? E foi exatamente o que a Evolucional fez. Então, quando a gente entendeu, e aí eu já fui me aproximando nessa época do pessoal, quando a demanda foi crescendo, eles foram me convidando. Olha, Vini,
precisa ter alguém aqui com as suas habilidades aí para falar com a escola, né, para implementar isso nas escolas. E aí decidiu-se deixar os outros produtos encostados ali, né, dar uma pausa naquela produção e investir no simulado, Marcão, né? Eu me lembro até hoje de um dos nossos, nós somos 3 sócios, né? O Rodrigo, que curiosamente é o único que não é da educação. Ele vem do mercado de software, né? Com uma pegada comercial muito forte também. Ele foi um dos responsáveis por limpar o caminho para a gente crescer com o simulado Enem. Tá? A gente conta que é mais ou menos aquela, guardada as devidas proporções, aquela história do Steve Jobs quando chega na Apple e tem um monte de produto, aquele retorno dele para a Apple, né? Que tem um monte, 30 produtos lá, e ele escolhe 3 ou 4 produtos para investir, né? Que eram o telefone, o computador e o iPod, né? E nós vamos focar nisso aqui. E foi mais ou menos o que a Evolucional fez. Falou, vamos focar no simulado Enem e vamos ser o iPhone dos simulados, né? O melhor simulado do Brasil. Acho que uma década depois estamos aí, né, Marcão? Com milhões de alunos. E quando eu falo futurístico, porque naquela época, né, Vini, assim, o Enem, ele não tinha proporção em termos de migração para a universidade, entrar na universidade, que tem hoje. Exato. As universidades ainda estavam realizando a grande maioria dos seus vestibulares próprios e tudo, exato, né? Marcão. O SISU, né, que foi criado um pouco depois. A gente tem ali uma história bem interessante com o Enem, né? O Enem em 2009, ele tem uma grande virada, né, Marcão? Perfeito. Que é quando ele deixa de ser apenas uma prova de mensuração ali da qualidade do ensino médio, né? Ele passa a assumir um pouco dessas características de processo seletivo, mas começou devagar, né? Foi nesse ano, 2009 também, que a TRI, para quem não sabe, né? A TRI aí, gente, é a tecnologia ou a metodologia com a qual o Enem é construído, né? Nós temos aí a teoria de resposta ao item, é uma metodologia estatística que mensura a proficiência dos estudantes. Isso foi introduzido em 2009, né? E a partir daí, ano a ano, a adesão das universidades foi acontecendo, né? E hoje a gente vê que é o maior processo seletivo do Brasil. Nacional e até internacional. A gente está usando Portugal, cara, mais de 50 universidades em Portugal já utilizam. Isso muito pouco explorado ainda, tá, Marcão? Exatamente. Mas assim, o Enem hoje, né, pegando o teu gancho, eu sei que você gosta disso, trabalha com isso. E muito. Né, Marcão? Mas ele é aceito em universidades de boa parte dos países, né, aí de Europa principalmente, Estados Unidos também. A gente tem várias universidades ali que têm o Enem como parte do seu processo seletivo, aceitam, né? Mas tem um caso específico de Portugal, porque existe um acordo oficial do MEC, né, com o Ministério da Educação lá de Portugal, de aceitar o Enem como o único processo seletivo. Então você não tem a entrevista, não tem, né? Você tem o Enem como porta de entrada para dezenas de universidades portuguesas. Aí. E a experiência ano passado, só no ano passado eu tive 5 alunos. Olha que legal. 4 para Coimbra e 1 para Porto. Pelo só Enem. Com a nota do Enem. Olha que legal, Marcão. Cada universidade tem a questão do peso para o curso, que é igual aqui no Brasil com o SISU, mas é muito tranquilo hoje. E aí, como você falou, hoje a gente tem Irlanda, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Canadá, a gente tem Inglaterra, Espanha, Itália, né? E agora parece que está saindo até um acordo de aplicar a prova do Enem fora do país. Né? Não sei se vai se concretizar, mas enfim, é uma das ideias. Tem nesse projeto, principalmente países da América Latina. Isso, exatamente. Aqui, né? Então, a gente vê a força que uma avaliação dessa tem. Perfeito. Né, Marcão? E essa força a gente vê que ela extrapola a questão do processo seletivo, né? Ela realmente acaba sendo um vetor direcionador do que as escolas ensinam e deixam de ensinar, né? Então... E Vini, você colocou bem, né? Hoje a Evolucional ela está em centenas de escolas ao longo do Brasil inteiro. Hoje, quando você diz assim, né, a Evolucional tem como objetivo transformar um pouco da educação. Como que a Evolucional faz isso na prática? Legal. Marcão, a gente tem usado uma frase, né, que é um slogan. A gente cria uma campanha todo ano, né, para lançar novos produtos ou novos simulados, enfim. E a gente sempre escolhe um slogan. Esse foi tão bom. Acho que tem 2 slogans muito bons na história da Evolucional. O primeiro foi Evolucional, o Enem antes do Enem. Porque a nossa ideia era simular o Enem mesmo, tá? Não só na forma, Marcão, mas na precisão da métrica, né? Então, entregar para a escola uma nota muito próxima do que os seus alunos teriam fazendo o exame mesmo. Então, esse funcionou durante muito tempo.
Mas agora, faz uns 3 anos aí, a gente já tem outro, né, que a gente tem usado, que é evolucional, avaliações como ponto de partida. Perfeito. Tá, Marcão? E essa tem sido a nossa visão de educação, né? A prova, as avaliações, elas são importantes, mas não como ponto final, como objetivo final da educação, né? Uhum. Ter aulas para a prova, estudar para a prova, né? Aquela pergunta Perfeito, clássica do aluno cai para na o professor. prova, professor. Exato. Para que eu tenho que estudar isso? Porque cai na prova. A gente Aham. não acredita nisso, Perfeito. tá, Marcão? Embora muitas vezes isso ainda aconteça. Mas quando a gente diz que as avaliações são ponto de partida, significa que as avaliações elas geram algo muito precioso para os educadores, que são os dados. Uhum. Então a gente acredita, na verdade, Marcão, que o uso dos dados provenientes das avaliações é que podem transformar a educação. Perfeito. Né? Então eles são ali um drive, né, que vão tirar o professor dos seus pontos cegos, né? Ali vão tirar os pontos cegos desse professor e vão trazer visibilidade para ele daquilo que os alunos sabem, daquilo que os alunos não sabem. Para amarrar essa ideia, Marcão, vou citar um grande educador aí que eu admiro, né? Um empreendedor de educação que já expandiu aí para o ensino superior, né? E ele diz o seguinte, a avaliação deve servir para uma coisa, para a gente saber o que o nosso aluno não sabe. Né? Então ela é reveladora nesse sentido. E aí a gente atuar aonde os alunos não sabem, tá? Então essa é a nossa visão, tá? E é uma visão que eu compartilho enquanto coordenador, gestor hoje de área educacional, e enquanto professor, que eu falo muito para a equipe. Cara, os dados, vocês têm que... E a inteligência artificial está aí hoje para ajudar a gente. Sim. Né? Então, quanto mais dados vocês tiverem das provas que vocês estão aplicando, você vai construir um caminho que daqui no início é pesado, mas daqui 3, 4 meses, Com certeza. cara, você vai estar muito tranquilo. Você vai ter uma turma coesa, você vai ter uma turma... que legal, que bacana, tá todo mundo entendendo, né, grande maioria. Cara, mas que bacana você gostar evolucional. A gente Esse lado... entende, Marcão, isso como uma mudança de cultura mesmo, sabe? Você implementar uma metodologia que usa os dados, né? E aí a gente percebe que as avaliações, e veja, né, gente, nós lá na Evolucional, nosso principal produto são as avaliações, né? Mas a gente acredita que o que vem depois da avaliação é que tem valor pedagógico. É a análise dos dados. Marcão? Exatamente, né? Isso até, Marcão, nos levou a construir, porque houve um primeiro momento, né, quando os simulados da Evolucional começaram a ganhar tração, a entrar em muitas escolas, né? Hoje a gente está em mais de 1.500 cidades em todo o Brasil, muita gente fazendo cada ciclo de avaliação. A primeira barreira foi engajar o aluno nessas avaliações, né? Porque são avaliações que acontecem geralmente aos finais de semana, né? Algumas podem ser aplicadas durante a semana, mas geralmente para simular o Enem, né? Então tem essa questão do engajamento, do aluno fazer a prova. E num segundo momento, Marcão, veio o desafio de, ok, as provas estão acontecendo, mas o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com os dados? E isso os gestores começaram a direcionar essas perguntas para nós, né? Uma angústia, sabe? Olha, como é que eu organizo e eu realmente uso esses dados para evoluir como escola, né? Isso me botou para pensar, tá, Marcão? Eu tive que parar um pouco, né, estudar, e eu fui, né, devagarzinho, Marcão, entendendo que existem diversos caminhos, não tem a bala de prata, né? Mas é possível usar algumas ferramentas, e quando eu falo de ferramentas, não estou falando de tecnologia, né? Eu estou falando de metodologia de gestão. Perfeito. Que já existem nas empresas, em outros setores da nossa sociedade, mas que ainda estão incipientes na educação, né? E aí eu quero te dar um presente agora, tá, Marcão? Que nós consolidamos essa metodologia de uso de dados num livro, né? Que levou o título aqui, ó, Por uma Evolução da Gestão Pedagógica. Esse livro a gente não vende, tá? Aliás, ele até tem um site para quem quiser adquirir ele, enfim. Mas a gente presenteia todos os gestores que fazem parcerias com a Evolucional, né? Então, que adquirem os nossos simulados, que levam, a gente manda esse livro aqui para eles, tá? Eu trouxe um para você. Obrigadão, meu amigo. Esse eu faço questão de ler. Tá vendo, Marcão? Esse livro, ele traz uma proposta humilde, né? De uso de ferramentas de gestão corporativa para a educação. Que é basicamente aquele ciclo que todo mundo conhece, o PDCA,
né? Mas adaptado para a educação, com diversas ferramentas aí interessantes para você partir dos dados da avaliação. Então, a avaliação aí nesse livro vira efetivamente ponto de partida, Que né? bacana, Mas cara. a gente vai alimentando uma série de ferramentas até chegar ali no plano de ação na escola mesmo. Então fica de presente aí, Marcão, né? Opa, Se você adorei é isso gestor de aqui, uma cara. escola e tá assistindo a gente aí, ó, entre em contato com os canais da Evolucional que a gente vai mandar um livro desse para vocês também, tá bom? Cara, muito Então tá bacana aí. isso aqui, Vini. Fica de presente Os aí, dados, Marcão. eles são fundamentais hoje, cara. Não Sim. tem... Porque ali você consegue ver não só o problema, mas achar a solução. Exato, Marcão. Né? Isso que eu acho bacana, Osasco. Cara, isso aqui é uma leitura que... Essa leitura é obrigatória. É uma proposta, tá, Marcão? Aí eu acho que a gente conseguiu encadear umas 5 ou 6 ferramentas bem clássicas de gestão, né? Você vai ter diagrama de Bacana, cara. Chikawa, você vai ter algumas matrizes de priorização, né? Que a gente trouxe para aí. Ferramenta de definição de meta, que é muito importante, sabe, Marcão? Na escola a gente vê muitas vezes que as metas, elas acabam virando desejos, Perfeito. sonhos, mas meta bem definida mesmo, ela tem prazo para acontecer, ela tem uma mensuração quantitativa envolvida, isso tudo a gente traz no livro, né? Cara, que E o bacana. legal é que esse livro, gente, embora ele tenha uma trilha, ele traz essas ferramentas ali também isoladas, né? Então, de repente, a sua escola esteja num momento de definir metas, né? De repente, a sua escola esteja num momento de analisar os dados para encontrar a raiz do problema. Então, tem nesse livro aí alguns caminhos possíveis, Cara, né? que bacana. Não é a verdade absoluta, tá, Marcão? Mas são alguns caminhos aí para os gestores pedagógicos. Excelente, excelente. Tá presenteado. E aproveita, pessoal, vou deixar na descrição aqui os canais de contato do Evolucional, tanto do Instagram, do site, para quem Isso. quiser interesse aí entrar em contato com o Evolucional. Isso. Cara, muito E bacana. aí, ó, só Vini. para quem tá vendo o podcast aqui do Marcão, se for gestor de escola, diretor, coordenador, orientador de alunos, né, e quiser receber um livro desse, entre em contato com a gente manda, tá bom? Sensacional. Vini, isso até a partir da... Você acabou até entrando na pergunta que eu ia te fazer, né? Legal. Se você tivesse aí 2 minutos para apresentar a sua empresa para um gestor educacional, como é que você definiria o seu ecossistema Boa. que vocês construíram? Vamos lá, Marcão. A Evolucional é uma empresa de dados sobre o conhecimento dos alunos da sua escola. Então, se você quiser conhecer os seus alunos profundamente em relação ao desenvolvimento cognitivo deles, conta com o Evolucional. Cara, excelente. E isso vai muito com o que hoje a educação está indo, com a educação personalizada. É isso. Como é que você faz uma educação personalizada se você não conhece o pedagógico do seu Exato. aluno, né? É. Você vai bem de encontro, cara. Você sabe, Marcão, essa é uma parte, eu tenho trabalhado muito lá na Evolucional, minha função hoje é falar com as escolas, né? Aliás, eu tô aqui com você, já passei por 2 escolas hoje aqui em Brasília, né? Dia longo. Foi um dia longo hoje, mas eu gosto, tô aqui revigorado. E o que eu tenho levado para as escolas, né? Você sabe que tem um teórico educacional que até hoje eu tenho sentido ele como uma certa unanimidade, Marcão. Tem algumas linhas educacionais que uns gostam, outros não gostam, né? Tem uma certa divisão. Esse cara me parece até hoje uma unanimidade, que é Vygotsky. Sim. Você lembra de Vygotsky, né, Marcão? Sim. Ele constrói, gente, uma teoria, estou falando aqui com educadores, só para a gente relembrar, que é a zona de desenvolvimento proximal, né? Que o aluno Perfeito. aprende quando a gente permite que ele trabalhe perto da zona de conhecimento dele, né? Um pouco além, mas não tão distante, tá? E a gente trabalhando com essa história da evolucional, da teoria de resposta ao item, né? Que permite ali uma mensuração de proficiência bem fina, eu diria, né? Eu tenho enxergado, Marcão, cada vez mais a TRI, não como única, mas como uma oportunidade da gente construir a ZDP de cada aluno, a zona de desenvolvimento proximal, né? Porque quando ele faz uma prova e a gente consegue mensurar, olha, esse aluno em ciências da natureza é 610, né? O que significa isso, Marcão? Quer dizer, numa escala de proficiência, ele está localizado ali no 610, né? Se eu quero que esse aluno avance e ele aumente a sua proficiência, eu não vou trabalhar com ele conteúdo 750 agora. Perfeito. É um salto muito grande, né? Isso está longe da zona de desenvolvimento proximal.
E a gente tem do Enem todo esse construto que é robusto, tá, Marcão? Abre uma aspas aqui, a gente tem uma construção estatística de avaliações brasileiras muito robustas, Sim. né? Talvez o que a gente tenha que mudar nas nossas avaliações sejam as matrizes, essa é outra conversa, mas a estatística que tem por trás de Enem, de Saeb, é exemplo para o mundo, tá, Marcão, hoje, né? Mas nós temos uma oportunidade, o seu aluno está lá, voltando, ele é 610, né? Eu consigo selecionar para ele conteúdos 650, que está um passo além do que ele sabe, mas não está tão longe, né? Então, para a gente lá no Evolucional, Marcão, personalização é isso, sabe? Perfeito. É eu entender o aluno, saber quem é esse aluno em termos de mensuração mesmo, e entregar para ele conteúdos que estejam próximos, mas que sejam, de certa forma, desafiadores para ele, né? Mas não desestimulantes, desafiadores. Estão próximos da zona de conhecimento dele para ele expandindo. E o que você falou esse pulo de 610 para 650, muitas vezes no TRI pode apresentar 2 questões. Exatamente, Marcão, né? é isso. O pessoal acha que, vai subir 40 pontos, cara, Não 2 questões, pode fazer você subir isso. Exatamente, Não tem dúvida. Só que tem que ser as questões certas. Exato. Né, Marcão? Aquelas questões, e talvez para quem não conheça profundamente a TRI, esses itens, né, de avaliações com TRI, aí a gente fica falando sempre do Enem, mas você tem inúmeras avaliações com TRI, né, Marcão? O TOEFL, Exato. o PISA, o SAT nos Exato. Estados Unidos. E o SAT, inclusive, agora está indo para uma linha, a prova vai ser adaptativa pela primeira vez. Olha só, tá vendo? A prova do SAT se tornou adaptativa. A prova de nível 2 vai de acordo com o grau do nível 1 que você fez. Olha que legal, tá vendo? Ou seja, a TRI, ela proporciona isso, né? Por quê? Porque a gente conhece a proficiência do item, né? Da questão que eu vou entregar para o aluno. Então, se eu tenho a proficiência do aluno, eu tenho a proficiência das questões, a gente consegue, então, personalizar, Marcão, tá vendo? Então, isso é a personalização que eu acredito, né? Cara, hoje, né? excelente, então, Vini, excelente. Dá para fazer isso, viu, Marcão? E deixa eu perguntar uma coisa. Com esses dados, com certeza, vocês já puderam mapear muito bem um quadro de educação geral no Brasil, né? Principalmente das escolas privadas. Sim. Quais foram as maiores transformações que, na sua experiência, Vini, nesses 15 anos que você está praticamente, que você viu acontecer nas escolas desde da Evolucional, na entrada da Evolucional? Legal. Marcão, eu vou trazer um caso recente, tá? Que a gente teve uma escola aí que resolveu se debruçar sobre os dados, né? Trabalhar, mudar a forma de trabalho mesmo, né? Encontrar quais eram as lacunas, enxergar essas lacunas não como problemas, mas como oportunidades de crescimento, tá? E acredite se quiser, eu não vou citar o nome aqui para preservar o nome, né? Mas a escola cresceu 1000 posições no ranking do Enem em um ano. De trabalho bem feito, drivado pelos dados, tá? Então, esse é um caso que a gente tem concreto mesmo, com o nome da escola, com código INEP, que a gente vê acontecer. No outro lado, Marcão, a gente tem também, né, embora o foco da Evolucional você trouxe, né, principalmente escolas privadas, sim, né, nós crescemos na educação privada, nós temos hoje escolas de excelência na nossa base, né, as principais escolas do Brasil, escolas do topo do ranking estão conosco há muitos anos, mas nós tivemos uma oportunidade, Marcão, que é aquela que a gente sente o propósito da educação batendo no peito mesmo, né? E nós fomos convidados a participar de um projeto no Amapá, com o governo do Amapá, né? Quase que um projeto voluntário da Evolucional ali, onde a gente tinha pouquíssimo tempo para implementar um simulado do Saeb, né? Para todas as escolas estaduais do Amapá, tá? O Amapá é um estado que tem uma geografia desafiadora, né, Marcão? Muito. São 18 municípios apenas, mas muito distantes geograficamente, né? 230, acho, cerca de 230 ou 240 escolas estaduais nesses 18 municípios. Com condições socioeconômicas completamente diferentes. Total, Marcão. E a gente teve, assim, em tempo recorde que implementar esse simulado lá, para que os alunos tivessem uma experiência antes do último Saeb, que aconteceu em outubro do ano passado, né? Perfeito. E conseguimos, Marcão, né, promover esse simulado lá presencial, ipsis literis, como Saeb, impresso, com o nome do aluno no cartão resposta dele, preparando esse aluno para a realidade que ele ia enfrentar ali alguns dias. Perfeito. Muitos nunca tinham feito uma prova como essa.
E ali, Marcão, a gente viu a transformação acontecendo mesmo, né? Primeiro, assim, a própria aplicação da prova foi muito emocionante. Mandaram pra gente vídeos de alunos em escolas chegando de barco para fazer a prova. Então, os alunos viajam ali 2, 3 horas de barco para chegar na escola. E no dia a gente viu esses alunos chegando para fazer a nossa prova, sabe? Então já veio ali um orgulho propósito, grande, né? E fizeram a prova, fizeram desse momento um evento também. Então as escolas prepararam um lanche especial para esses alunos. A gente tem vídeo disso, muito legal, né? E o reflexo veio no SAEB oficial, viu, Marcão? Embora ainda não tenham dados, né, oficiais do resultado, mas temos do engajamento. E o engajamento, a presença do aluno na prova do SAEB, assim, disparou. O que já é muito positivo. Em relação ao último SAEB que tinha acontecido, entendeu? Então, a gente criou no aluno aquele cara, eu vou, despertou. Despertou. Né? Acho que ele ter vivido, Marcão, essa experiência antecipada. Primeiro, ele ganhou a dimensão da importância disso, porque isso pôde ser discutido com o professor anunciou esse simulado, né? Porque teria um evento oficial dali a alguns dias. E depois gerou uma confiança nesse aluno, né, Marcão? Ele não foi para algo desconhecido, ele falou, pô, eu já conheço essa prova, tô mais tranquilo, vou lá fazer, né? Então, para mim, esse é um grande case aí, recente também, que a gente conseguiu ajudar, né, a educação brasileira. E você trouxe uma fala para mim, Vinícius, que foi muito importante, né? A gente teve o professor explicando, quando o professor compra a ideia, cara, ele muda. O professor, Marcão, a mola, é a força motriz da escola. Tem uma força que às vezes eu acho que ele desconhece, sabe, Perfeito, Marcão, dentro da escola, né? Porque ele tem, por mais que ele esteja cansado, a gente sabe hoje da realidade dos professores, né? Carga horária elevada, cobranças excessivas, cansado. Mas ele é um fator de influência na vida desses alunos, assim, absurdo, Marcão, né? O mais poderoso. Eu tento, toda vez que eu tenho que implementar evolucional numa escola nova, ganhar os professores, tá, Marcão? Porque se eu ganhar esse cara, eu sei que a mensagem vai ser propagada e a gente tem mais chance de sucesso, né? Hoje eu tive a oportunidade de falar com professores, foi uma reunião muito boa. Confesso para você, né, que logo no início eu já me apresento como professor, tá, Marcão? Para gerar esse rapport, né, essa identificação com eles, mas trazer o professor é fundamental. Exatamente. Tá? É o que você falou, é recompensador isso para o professor quando ele não tem a dimensão, e às vezes a gente só tem quando a gente... vou dar um exemplo prático aqui, Vini, dei aula para uma aluna, Louise, nunca vou esquecer desse nome. Ela se formou, terminei, ela deve ter se formado em 2018. Sim. Enfim, foi um pouquinho antes da pandemia. Terminou o ensino médio e quando foi agora, tem um mês atrás, meu Instagram, eu abro lá o direct, olha lá, Luísa. Eu falei, cara, Luísa, lembrei na hora, falei, cara, que legal. A mensagem dela, isso me emocionou. Marcão, passando para te agradecer, porque suas aulas foram tão inspiradoras e você sempre confiou em mim, eu tô indo pela minha primeira vez para uma sala de aula que fui contratada. Terminei o curso de História e vou virar professora. Que legal. Cara, eu falei, bicho. Isso é sensacional, né, Marcão? Isso, a gente tem algumas vitórias, assim, essa é muito legal, né, Marcão? Quando a gente marca... Você sabe que eu tenho uma experiência, ela nem sabe que eu vou dizer isso aqui agora, tá? Mas tem uma pessoa que trabalha com a gente lá no Evolucional, ela é hoje líder, gerente, né, do nosso departamento de assessoria pedagógica, tá, Marcão? Que é o departamento que faz muita reunião com as escolas, né? A gente implementou as metodologias... Grande parte do que está nesse livro é executado por esse departamento lá também, Perfeito. Né? E essa menina foi minha aluna, Marcão, né? No ensino médio, há muitos anos, Thaís, né? Você tá ficando velho. Aconteceu até uma história interessante, ela foi, por questões familiares, né? Ali, do marido, ele foi transferido para os Estados Unidos, né? Para Seattle. E ela foi junto e, assim, meio preocupada, né? Quando ela veio contar a notícia, mas eu não queria deixar evolucionar. Eu falei, Thaís, a sua missão é fazer reunião com as escolas à distância. Qual é o problema? E funcionou, tá com a gente até hoje, né? E foi minha aluna, né? Cara. Então, eu tenho muito orgulho disso, sabe, Marcão? De ter influenciado a vida das pessoas assim, né? Tá na área da educação, querendo ou não. Né? Exato. Né? Vini, hoje, como você falou, né? A força evolucional é você transformar aí milhares de respostas, milhares de simulados que os alunos fazem em informações úteis, seja para professores, seja para gestores e tudo mais. Como é que vocês conseguem transformar
esse volume absurdo de dados que vocês têm. A gente está falando aí de não sei quantas mil escolas no Brasil, 108 cidades que você falou, né? Né? 1.500 1.500 cidades. Como é que vocês conseguem transformar esses dados em valores reais para as escolas? Cara? Legal. Marcão, olha só. Nos disseram uma vez que a gente era uma EdTech, né? EdTech é o termo de uma empresa de tecnologia que trabalha com educação. A gente até aceita o termo, tá? Mas a gente disse que a gente é muito mais Ed do que Tech. Tá? Por que muito mais Ed? Porque a construção de produto da Evolucional, ela tem muito de educação, Marcão. Essa história da TRI, essa história de habilidades e competências, de como um item é construído para as nossas provas, né? Isso exige uma especialização em educação muito forte. Mais de 60% ou cerca de 60% do nosso time é pedagógico. Tá? São pessoas formadas em letras, em linguagens, em ciências da natureza, né? Química, física e biologia. Então a gente tem esse perfil dentro da empresa. Perfeito. Tá? Mas temos o lado da tecnologia, né, Marcão? Que entrou ali como uma necessidade para a gente entregar o que você está me perguntando agora, né? Informações úteis para a escola. Então, a primeira coisa, existe essa construção pedagógica, né? Cada resposta de cada aluno é convertida numa informação pedagógica. Né? Essa informação pedagógica, ela vem de escalas que existem, né? Então, existe aí uma escala de interpretação pedagógica. O que é 650 no Enem? Né? Então existe, Marcão, uma interpretação pedagógica para isso, tá? Essa resposta é convertida nisso e a gente empacota isso na tecnologia, né? Ali, a partir do quê? De algoritmos que a gente criou, né? De relatórios que são muito importantes para a escola, né? E trazendo ali uma facilidade de uso, uma usabilidade muito amigável, essa é a nossa intenção para os gestores, né? Para que ele consiga dar alguns poucos cliques em uma tabelona e ele tem informações relevantes, tá? Deixa eu tangibilizar isso, Marcão, para não ficar num discurso. Por exemplo, a gente tem um relatório lá na nossa plataforma, né? Que ele é disponibilizado assim que os alunos fazem a prova. 7 dias depois, a gente já está com tudo corrigido, né? Ali e disponibilizado esses relatórios. Tem um que chama análise comparativa. O que esse relatório faz, tá? Ele permite com que o usuário faça uma série de filtros. Por exemplo, ele é um professor de química, então ele consegue filtrar só as questões de química, mas não só as questões. Eu posso também ter uma visualização por habilidades que foram envolvidas nas questões de química. Então são filtros, Marcão, que você vai aplicando, que aquela tabelona com um monte de informação, ela vai virando informação relevante pedagógica, né? Ela traz também, Marcão, por exemplo, essa mesma ferramenta, né? Qual foi o distrator mais escolhido pelos seus alunos na questão X? Então você tem lá uma questão de química, né? Que tem A, B, C, D, E, e a alternativa correta era B, mas 60% dos seus alunos foram na C. Isso quer dizer alguma coisa, Marcão, né? E aí a gente, com um clique, consegue entregar para o gestor o distrator dessa questão, que é qual foi o raciocínio que provavelmente o seu aluno que escolheu a alternativa C, que era errada, teve para chegar nessa resposta dele, errada, né? Então a gente entrega isso para o gestor, né? Gestor, professor, olhe para isso aqui e faça uma intervenção, porque me parece que 60% da sua sala está com esse problema em comum. Perfeito, né? Então a ideia é essa, Marcão. Existem esses algoritmos, eles estão prontos, né? Então, assim que um simulado entra e o cartão dos alunos é processado, esses relatórios são alimentados, né? E isso chega para as escolas. E você falou uma coisa, Vini, que eu acho assim, e até falo muito pro pessoal que acompanha, os alunos, e eu queria deixar isso muito claro para você que está se preparando para o Enem. O Enem não é só você pegar um conteúdo e aprender aquele conteúdo. Vai cair biologia é isso, que mais cair em química é isso. Mas você tem que ver as competências e habilidades inseridas naquilo ali. É isso, Marcão. Né? Você simplesmente chegar e falar assim, cai ecologia. Tá, mas qual a habilidade dentro da ecologia? Como cai essa ecologia? Como que ela cai essa questão? Então, você simplesmente decorar relações e não souber numa habilidade que o Enem cobra muito. Então, falta isso que a Evolucional está dando para o gestor. Né? Não é você entregar... Eu tenho uma coisa com isso, quando você fala, o que mais cai é isso. Tá, beleza, mas como? É isso, Marcão.
Marcão, ó, aproveitando essa deixa que você colocou, né? Eu tenho me desafiado muito a estudar cada vez mais. Não é fácil lidar com tantas escolas Sim. no Brasil. A gente tem que ter uma consistência. E eu já saí da faculdade, fiz as minhas pós-graduação, né? Fiz 2 pós, enfim, mas não dá para parar de estudar, tá, Perfeito. Marcão? Eu tenho me desafiado a estudar. E uma das formas que eu encontrei para dar vazão a isso, né, para ter um compromisso, foi fazer o que você tá fazendo, tá? Criar um canal no YouTube. Então, se eu puder divulgar Por aqui, favor. Marcão, então siga lá o canal Radar do Educador. Toda semana a Perfeito. gente coloca um vídeo novo, né? E de um tempo para cá, Marcão, eu tenho feito vídeos baseados em artigos científicos. Então eu pesquiso, eu chego a um artigo científico que me parece interessante, tá? Acabei de fazer uma série sobre o Enem, né? Sobre as 5 áreas do Enem, que eu considero redação a 5ª área. Isso, né? exatamente. E é muito interessante, Marcão, ver como que a academia tem estudado o Enem. Então, todas essas tendências que você está falando, como é que essa habilidade aparece, como é que esse conteúdo aparece, tem uma ciência por trás ali, tá, Marcão? Então, por exemplo, né, a prova de língua portuguesa do Enem, ela é uma prova de leitura, Marcão. E não tenha dúvida disso, sabe? É uma prova de leitura, é uma leitura complexa, textos multimodais, né? Então, Isso. é gráfico, com tabela, com o texto escrito mesmo aparecendo, né? Inferências que precisam ser feitas, assim como ela é uma prova de leitura, ela é também de compreensão desse texto. Exato. Né? Então, como que esse aluno consegue ler um texto e compreender a intenção do autor, por exemplo, ao escrever esse texto, Perfeito, né? cara. E muitas questões, né, por exemplo, de linguagens, elas podem ser resolvidas, Marcão, sem as aulas de linguagem, tá? Com habilidades profundas de leitura, né? Exato. Então, essa é uma tendência. Quando você vai para matemática, só para te dar um outro exemplo aqui, né? A prova de matemática, ela é uma prova robusta, mais difícil mesmo, tá, Marcão? Por isso que a nota dela é mais alta. A nota dela é mais alta porque ela é mais difícil. Que até RI mostra, até fala para os alunos, 30 questões de matemática e 30 natureza, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, nem dá para comparar. As Exatamente. réguas são diferentes e a de matemática é mais alta, porque os itens são mais difíceis, então eles medem proficiências mais altas, né? Perfeito. Mas matemática, por exemplo, Marcão, qual que é o ponto cego? Existe um ponto cego que a literatura científica apontou já no Enem de matemática. Estatística e probabilidade. É o conteúdo que cai recorrentemente e que os alunos erram muito, Marcão. Muito, muito. E aí você vai investigar o porquê que isso acontece. Por que os alunos vão tão mal em estatística e probabilidade, né? Primeiro, a quantidade desse conteúdo que é trabalhada no ensino médio não é suficiente, né? Fica ali para o finalzinho, né? Do Exatamente. 3º ano do ensino médio, enfim. Segundo, Marcão, uma outra pesquisa apontou que os próprios professores reconhecem como a maior área da matemática de lacuna na sua formação, né? Então tudo tem explicação científica. Essas tendências, né? O que cada prova aborda tem, né, explicação científica. E aí eu convido o pessoal, olha lá os vídeos depois lá no canal, fiz um para cada área, Que bacana. trazendo a literatura científica, explicando exatamente o que você trouxe, quais são as tendências, como aquilo cai em cada área, o que essa prova realmente está avaliando, né, que é E uma coisa interessante é que quando você fala, por exemplo, de probabilidade estatística, aqui trazendo uma particularidade de Brasília, é um conteúdo que é cobrado no PAS 2. Ah, olha só. Então, quando chega na 3ª série... Pais do segundo semestre, Pais da 2ª série. Tá, da segunda Então, série. Ah, isso. sim, Então, no conteúdo que se segue em tese para o PAS 3, eles não veem isso. Entendi. Ou seja, você tem um ano de lacuna aí, que é um ano que... Exato. Né, é complicado isso. Isso é bem bacana, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vinícius. Você, que eu gosto muito da Evolucional, por conhecer até a plataforma, eu vejo que vocês trabalham com indicadores, desempenho, tudo mais. O que os microdados do Enem hoje revelam sobre a educação brasileira que passa despercebido pela maioria das pessoas? Legal. Os microdados, eles são uma fonte riquíssima de dados, né, Marcão? Então, a gente teve uma lacuna, né, muito grande de anos em que o INEP não divulgou esses microdados por uma questão legal. Ela é de recente, em exato. termos, e aí 24 e 25 voltaram a publicar, né? E são dados muito preciosos. São dados ali polêmicos também, porque há o ranqueamento das escolas, né? Enfim, tá? Mas
o que eles revelam, Marcão? Cada área do conhecimento, eu acho que tem ali uma revelação que está ligado com isso que eu acabei de falar, né? Da tendência de cada prova. Primeiro dado que a gente tem ali, tá? A prova de linguagens, e aí em outro grau as outras também, são provas que envolvem muita leitura, Marcão. Sim. Né? Tem um estudo desses que eu citei, que eu andei consultando e tal, que revela que 70% das questões de linguagens do Enem poderiam ser resolvidas só com leitura. Cara, Né? que Então, loucura. e se os alunos não vão bem, o que significa, Marcão? Que eles não estão lendo. Né? Exato. Ou eles leem de uma forma muito superficial, eles decodificam o texto, mas não interpretam esse texto. Então, E para mim, desculpa te cortar, isso é um grande culpado. claro, A rede social passou a ser verdade para os caras. Pois é, Marcão, tá vendo? Essa leitura crítica, de questionamento, né, de não concordar com aquilo, ou de realmente questionar, Uhum. né, se isso é verdade, se isso faz sentido, na rede social acabou, né, Acabou. Marcão, né? E veja como isso cruza com dados do tal do analfabetismo funcional Perfeito. no Brasil, né? Infelizmente, né, Marcão? Hoje a gente tem aí 29% da população brasileira considerada como analfabeta funcional. Isso são dados do INAF, que é um relatório que é publicado sobre o analfabetismo funcional. De um terço da 30%. população. 30% tem lá a faixa etária dos 16 ou 17, não me lembro, ou 15, Marcão, até 60 e poucos anos de idade. Nessa faixa etária, 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, né? E a gente vê isso no Enem, né? As médias, elas custam a subir, né? Enfim. O outro dado é a matemática, né, Marcão? A matemática continua sendo o calcanhar de Aquiles e o Enem confirma isso, né? Perfeito. Quando a gente, infelizmente, separa a escola pública da privada, o abismo é gigantesco ainda, né? E a gente está falando de 85% dos alunos desse país na escola pública. Os lá estão no PISA também, né? Exato, estão no PISA, né? Uhum. E aí a gente acha que a escola privada, ela tá tão melhor assim, ela tá melhor que a escola pública, mas quando você coloca frente a outros países, Marcão, a gente tem muito a evoluir ainda. E não só na linguagem, né, Vini? Se eu estiver errado, você me corrige, mas, por exemplo, a prova de humanas, embora você tenha conteúdos, muitas coisas você consegue na própria interpretação, igual você falou. Perfeito, eu chamei, que bati um papo com o professor Arthur, e foi até engraçado que ele botou uma questão do Enem de 2025, e falou, por exemplo, gente, essa questão aqui é típica, eu olhei a questão e falei, letra C. Aí ele parou no meio da coisa e falou assim, aí ele riu e falou, gente, ó, ele foi meu professor, mas ele é de biologia e tal, e ele começou a rir, e falou, mas da onde você tirou isso? Eu falei, cara, a imagem, peguei a imagem, peguei a leitura, eu vi lá século tal, relacionei, olha só, que tá assim, né? E aí, o que eu percebi pela análise dos últimos microdados? As provas de humanas, por exemplo, vêm caindo as médias, exato, Marco. Acabei de publicar um vídeo sobre isso, mostrando 3 anos de queda consecutiva e 3 anos de queda consecutiva em humanas, Marcão. É alarmante, cara, sabe? Se é uma queda pontual e tal, cai num ano, recupera no outro, mas você vem de 3 anos de queda consecutiva, né? Isso tá mostrando falta de leitura. Um pouco diferente, Marcão, da prova de linguagens, as duas com certeza envolvem muita leitura, esse é um ponto comum entre elas, né? E desculpa, Vini, você acha que no formato dos testlets, essa tendência é manter essa queda? Então, é piorar, né, Marcão? Por quê? Porque o testlet, ele é um tipo de questão, aliás, tem vídeo sobre isso lá no canal também, né? Bacana. O testlet é um tipo de questão que exige uma leitura mais profunda e mais complexa, né? Para quem não sabe, é um formato onde você tem um texto mais longo e você tem ali um conjunto de questões referentes a esse mesmo texto, né? Geralmente 5 questões referentes ao mesmo texto, né? Foi colocado um testlet na prova de linguagens. E isso em 2025 agora? Isso, em 25, e a tendência é ir para as outras áreas também, tá? O PISA já trabalha, né, com testlets, outras avaliações trabalham, mas isso exige uma leitura mais profunda, mais concatenada, mais inferências, entendeu, Marcão? Então, a tendência é piorar, né? Então, a gente tem essas características aí, né? Enfim, mas é muito interessante, Marcão, quando a gente pega os dados do Enem, né? Embora seja uma prova muito criticada, eu acho que ela precisa de atualização, né? Se você quiser, a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco, mas existe uma construção estatística
por trás do Enem muitíssimo relevante e muitíssimo interessante, né? Que é O exemplo próprio para método outros da TRI, países. né, cara? Exato. TRI é uma... Que o pessoal assim, a TRI é uma coisa nova. Não é, a TRI é uma coisa... Já vem de lá da década exato. de final de 70, 80 ali, né? Eu acho que é um dos instrumentos estatísticos mais bem utilizados. E o Brasil conseguiu dar uma escala para isso muito grande, né? Quando a gente vê um Enem desse, Marcão, é uma operação gigantesca o Enem, né? Então, realmente tem uma construção interessante no INEP ali, nos dados, que vale a pena as pessoas conhecerem, né? Pelo menos, não estou dizendo se tornarem teóricos profundos da TRI, mas conhecer um pouquinho ali o que aquilo traz pra gente, qual a diferença daquilo para uma prova convencional. Acho que muda um pouco a visão das pessoas. Com certeza. Acho que um dos maiores diferenciais de provas normais, por exemplo, só de você ter uma questão que é o detrator, a maioria dos vestibulares não trabalham com isso. Então, isso já é um diferencial no Enem, que é o diferencial feito para aquele que está prestando atenção, está com foco na prova, está com leitura na prova. Isso aí, cara, isso eu acho super interessante. Vini, depois das digitalizações, as avaliações, e agora com a inteligência artificial que a gente está, para você, qual vai ser o grande próximo boom na área de educação, já com toda essa IA que está chegando aí? Que já chegou, na verdade. Sim. Marcão, a gente vê, né, essas tendências indo, voltando, né? Enfim, a gente teve até pouco tempo, né, uma tendência maker muito forte. A gente vê que hoje ela já não está tão forte dessa maneira, né? Então precisa tomar cuidado com o que é onda, né? O que é, enfim, né? O que eu acredito, Marcão, aqui vamos falar de Brasil mesmo, né? Pragmaticamente, né? Que a gente precise na educação, e aí talvez esse seja um grande boom, né? De uma revisão das matrizes educacionais, Marcão. Cara, né? Então, concordo. Isso para mim seria uma grande revolução na educação. A gente está trabalhando com matrizes... e muito importante, né? Qual a importância de mudar as matrizes? Quando eu falo de matrizes, gente, eu estou falando do documento que rege o que vai entrar nos exames, tá? Exato. Queiramos ou não, né? Eu vi uma frase outro dia do André Schleicher, que é o criador do PISA, né? Quando há um embate entre o currículo e o exame sempre ganha, Marcão, querendo ou não, tá? Por quê? Porque você pode montar um currículo super inovador, né, que vai privilegiar lá a colaboração, a resolução de problemas, a criatividade. Só que se você chega com um exame nacional que não mede isso e vai medir lá a hipotenusa, o cateto, e é isso que vai ganhar, Marcão. Exato. Não tem jeito, né? Perfeito. A não ser que a gente esteja numa bolha extremamente... Você não tá nem aí para os exames, você tá com a vida ganha, garantida, herdeiro, né? O que não é para 98% da população. Tá? Então, na minha opinião, Marcão, a grande revolução na educação brasileira seria uma bela de uma revisão nessas matrizes. Então, colaboração, resolução de problemas que a gente quer trabalhar, isso tem que estar nas matrizes do exame. Exato. Né? De alguma maneira, e é possível. A gente vê um PISA da vida, né, colocando o pé em muitas dessas áreas novas, né? Educação financeira, enfim... Só essa revisão, Marcão, já traria uma grande mudança, né? A avaliação acaba sendo um vetor da mudança da educação brasileira. Então eu gostaria realmente, Marcão, de ver uma mudança. Veja, eu trabalho vendendo avaliações do Enem para o Brasil inteiro. E eu estou dizendo aqui, eu gostaria de ver a mudança nessas matrizes do Enem. Tem coisas que eu acredito que são basilares, tá, Marcão? Que o aluno precisa aprender porcentagem, regra de 3, raciocínio proporcional, o básico de ciências ele tem que aprender, o que é uma separação de misturas, umas coisas. Mas tem coisas ali, Marcão, que a gente conseguiria reformar e dar espaço, abrir espaço para outras habilidades, né, serem desenvolvidas. Né? Isso é uma aflição que eu tenho, sendo muito honesto. Dou aula de biologia também, eu sempre, nunca falo isso para os alunos, óbvio, mas quando eu vou dar uma aula, por exemplo, de botânica, eu falo, o cara está estudando uma reprodução de um musgo. Exato. Pô, o cara não vai... É aquela coisa que o cara vai fazer uma prova e vai acabar a vida dele. Agora, vamos estudar o corpo, vamos usar a genética, vamos estudar a parte de bioquímica, aquela coisa prática que você bota no seu dia a dia. Exato, e tem muito do nosso currículo que pode ser reaproveitado, que é ótimo. Veja, não me interpretem mal, hein, pessoal? Não sou contra conteúdo. Exato, mas uma reforma, Marcão, daquilo, sabe? Um pente fino. Talvez a gente ficar com
com 60% do que é ensinado e os outros 40% a gente abrir espaço para essas coisas novas, mas oficialmente, Marcão. Isso. Oficialmente. Aí a gente ia ver uma mudança na educação brasileira. E eu acho que assim, quando o MEC propôs a questão das eletivas, que em tese seria esse diferencial, né, infelizmente ele foi transformado, na maior parte, e assim, gente, não é uma crítica às instituições, pelo amor de Deus, é o sistema que a gente vive, foi transformado numa química avançada, numa biologia avançada, numa matemática avançada, né? E cadê o mercado de trabalho? Cadê a habilidade das soft skills desse aluno? Ele não tá vendo, né? E, Vini, hoje, você falou de uma mudança bem importante, uma pergunta até mais pessoal. Se amanhã, aliás, se a gente voltar daqui 10 anos, qual seria o cenário ideal para você, se daqui 10 anos a gente pudesse encontrar, tá conversando de novo aqui, qual seria o cenário ideal para você vendo a Evolucional hoje? A Evolucional, então vamos lá, você quer que como é que você gostaria, como é que você gostaria que a Evolucional fosse lembrada? Fosse lembrada, legal. Olha, Marcão, como uma empresa que oferece dados relevantes para os gestores. Eu acho que o nosso público, embora, veja, é o aluno que faz a nossa prova, mas eu trabalho para o gestor, Marcão. Exato. Eu quero empoderar esse gestor. Então, aquela ferramenta indispensável para o gestor. Vamos pensar num software indispensável. Hoje a gente tem as IAs, aí tem gente que já não trabalha mais sem o ChatGPT, sem a IA. Mas durante muito tempo, Marcão, e ainda é assim, foi o Excel. Exato. Sabe, aquele cara que trabalha, um cara que é um CFO de uma empresa, né, que cuida das finanças, então esse cara não se vê sem o Excel. E eu gostaria que o Evolucional fosse o Excel dos gestores pedagógicos, sabe, Marcão? Aquela ferramenta essencial, que é confiável, que você faz um monte de coisa com ela ali dentro, né, cria dentro dela, né? Então eu gostaria que o Evolucional fosse essa parceira do gestor pedagógico. A gente falou muito do gestor, professor, Sim. mas um pouquinho assim, até para o pessoal que está assistindo, o aluno, quando ele abre aquela plataforma para ele, quais são os maiores benefícios que, enquanto professor, que você vê assim, cara, isso é um diferencial para o seu aluno? Ele tem, viu, Marco? Acabei de falar isso com uma escola aqui hoje, né? O aluno tem um pool de ferramentas também, né? Eu gosto de destacar uma delas, que a gente chama de revisão de prova. Tá, Marcão? Como que é a revisão de prova, né? A gente pega todos os erros que o aluno cometeu numa prova, então ele fez a prova dele no papel, né? A gente traz essas questões para a plataforma e a gente pega todos os erros que ele cometeu e reorganiza de maneira personalizada. Então o João tem o dele, a Maria tem a dela, né, ali. Perfeito. De maneira personalizada, uma trilha de revisão dessas mesmas questões. Então, é para o aluno refazer as questões que ele errou, Marcão, mas não em qualquer ordem. A questão 80 de ciências humanas pode ser a primeira, depois vem a 42 de linguagens, depois vem eu tô chutando, né? Vem a 12 de ciências da natureza. Por quê? Porque cada questão tinha uma probabilidade, esse aluno tinha uma probabilidade de acerto para essa questão. E se ele errou uma questão que ele tinha alta probabilidade de acerto, ou seja, se ele errou uma questão fácil, isso, Marcão, derrubou muito o desempenho dele, a performance dele, a nota TRI dele, né? E a hora que eu trago essa questão que é fácil e eu boto como prioridade para ele, veja que eu não tô dando a mais difícil para ele fazer. Cara, faça mais fácil primeiro. Essa você não pode errar, né? Para que ele realmente consolide aquilo, olhe para aquele conteúdo que está envolvido naquela questão e ele não erre nunca mais, Marcão, né? E isso vai fazer uma diferença absurda no desempenho. Essa ferramenta se chama revisão de prova, né? Cada aluno recebe então uma ordem de questões para ele estudar, que bacana, né? Para ele fazer, e ele pode ir marcando, essa eu revisei, aquela eu revisei, né? E vai virando ali uma tabelinha de controle. E a redação? Tá? Redação, né? Redação é importantíssimo, Marcão, que o aluno refaça o texto, né? Uma das maneiras mais indicadas para aumento de proficiência em redação é a refação do texto. Então, a gente disponibiliza o texto dele ali, perfeito, né? Corrigido nas 5 competências do Enem, tá? Então, são 5 competências. Para cada competência, Marcão, ele vê a nota dele, a nota da escola dele, então se ele está acima ou abaixo, a média, e a média nacional de todos os alunos do Brasil que fizeram evolucional. Perfeito. Então ele consegue ver por competência
aonde que tá. Muitas vezes, Marcão, o problema do aluno é uma competência, né? Isso. Vou chutar que seleção de argumentos, né? Que se eu não me engano é a competência 3, tá? É quando ele seleciona os argumentos que ele vai usar e ele coloca no texto. Se ele resolver aquele problema lá, a nota dele vai lá em cima, né? Então, ou seja, ele pode sair de um 800 para um 1000. Exato, Marcão, exato. A ideia é essa, mas como que ele sai de 800 para o 1000? Não é refazendo o mesmo texto a partir do zero, né? É ele olhar qual foi o problema no texto dele, refazer o texto alterando aquilo que prejudicou ele, entendeu? Cara, super interessante. E uma coisa assim, porque eu acompanho a plataforma de vocês, outra ferramenta que eu vejo que é essencial para o aluno é o vídeo da resolução. Isso a gente tem para todas, tá, Marcão? Todas as questões tem o vídeo. A gente tem 2 tipos de resolução lá. Em texto, onde a gente descreve, né, alternativa por alternativa, se ela tá certa, por que ela tá certa, e se ela tá errada, por que ela tá errada. E por que o aluno pode ter escolhido aquela alternativa errada. E além desses textos, né, a gente tem o vídeo, né? Então, para cada questão de cada simulado, tem lá um professor resolvendo aquela questão. Sensacional, né? cara. Eu falo muito isso, Vini, para os alunos. Pessoal, não tem jeito. Provas, Enem, para você ir bem, cara, você tem que fazer. Você tem que treinar, você tem que simular. É treino, Marcão, é treino, né? É simulação, é simulação de condição de prova. Tenho falado isso para os alunos. Olha, faça a prova como se fosse o dia da prova. Não use relógio, porque lá no Enem você não vai poder usar. Controle as idas ao banheiro, né? Assim como você iria lá no Enem. Controle o tempo de prova, que os alunos têm muita dificuldade, né, Marcão? Então, principalmente no primeiro dia, que querendo ou não é extenso pra caramba, né? 5h30 de prova, Perfeito, né? E o simulado tá aí pra isso, né, Marcão? Exato. Pra ajudar os alunos, né? Vini, cara, eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo. A gente podia ficar aqui 2, 3 horas. Podia, né? Só isso aqui já dá um... Esse a gente marca outro, Marcão. Vamos, não, esse aqui tem que marcar outro, aí, cara. Tá bom? Excelente isso aqui. Eu dei uma olhada rapidinho aqui, a gente fala sobre a inteligência STEAM. Sim. Cara, sensacional. A Smart, isso aqui é sensacional, cara. Fica a dica aí. E para você, galera que está nos acompanhando, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo os contatos no Instagram, no YouTube, não só do Radar do Educador, mas também da Evolucional. Entre em contato, porque essa é uma plataforma que eu falo. Tive a oportunidade de conhecer a plataforma e hoje, para mim, é a melhor plataforma. Na minha opinião, é isso aqui, cara. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. A gente bota o coração nesse negócio, viu, Marcão? Bacana, então, eu fico feliz de ouvir isso de você. Eu sou fã número 1 disso aqui, entendeu? Da Evolucional. Muito bom. Legal. Vini, muito obrigado mesmo. Se quiser deixar aí o canal da galera do Evolucional. Exato, tá bem fácil, tá, pessoal? No Instagram é Evolucional Oficial, né? E os outros vocês podem entrar no site que eles estão, que é evolucional.com.br, tem todos os canais lá também, o YouTube nosso, né? O Instagram, o LinkedIn, que a gente usa bastante também, né? Se você, quem sabe, né, quiser trabalhar com a gente, então lá no LinkedIn a gente divulga muitas vagas de trabalho ali, tem sempre uma oportunidade bacana aí. E você que é aluno, pessoal, assista o canal do YouTube Radar do Educador, porque não é só para educador. Eu acompanhando também, ali tem várias coisas importantes que pode fazer a diferença na hora da prova aí para vocês. Legal. Tá bom, gente? Muito obrigado para vocês. E a gente retorna aí no próximo episódio, semana que vem. Valeu demais. Valeu.